Olá, você já teve certeza de ter visto alguma coisa e depois ter verificado que na verdade não era bem aquilo que você jurou ter visto? Por exemplo, a gente passando pela rua, passeando pela rua, e a gente avista alguém que a gente sabe quem é. A gente reconhece a pessoa e inclusive a gente acena: "Oi, fulano". E o fulano olha meio estranho pra gente, às vezes disfarçadamente responde e a gente pensa: "Nossa, o que será que aconteceu com o fulano?". E a gente se aproxima mais um pouco e depois a gente percebe que não era o fulano. E aliás, essa pessoa que a gente viu nem é tão parecida assim. Então nessa hora a gente começa a se perguntar: como assim? Como é que eu vi? Eu juro que eu vi. Eu vi, inclusive, detalhes, eu prestei atenção, eu tinha certeza que era o meu amigo fulano. Vocês já passaram por isso? Ou, às vezes, a gente olha, por exemplo, para a janela, ou às vezes a gente olha para a parede, e a gente tem certeza de ter visto alguma coisa, por exemplo, uma aranha na parede, e a gente até se assusta com ela. Chama alguém para matar a aranha. E quando a pessoa se aproxima, fala assim: "Nossa, mas não é nada, é uma folha que enroscou. É a sombra de alguma flor que está sendo projetada na parede". Quantas vezes nós juramos de pé junto, dizendo assim: "Eu vi com esses olhos que a terra há de devorar". Ainda fazemos poesia a respeito. Com essa certeza absoluta de que o que nós vimos era real. E muitas vezes entramos em discussões com outras pessoas. Você não estava lá, eu sei o que eu vi. Literalmente nós estamos conversando. Nós estamos conversando ainda a respeito do órgão dos olhos, né? Do sentido visão. Nós estamos falando de matéria. Nós estamos falando que os nossos olhos nos mostram uma coisa. A gente vê nitidamente, a gente consegue até registrar na memória aquilo que a gente viu. E depois a gente pode chegar mais perto e perceber que não tinha nada a ver. Então a gente se pergunta: como acontece isso? Por que que às vezes eu vejo algo que não era como eu tinha visto? Então a gente vai estudar o cérebro. É uma questão de matéria mesmo, é uma questão de funcionamento cerebral aliado ao aparelho visual, aos olhos, a toda a aparelhagem que nos permite ver, que é esse sentido da visão. O cérebro foi se adaptando ao longo da evolução das espécies, né? Inclusive do ser humano, para chegar onde nós chegamos hoje, tendo vivido como primatas, tendo vivido como os homens das cavernas, esse primeiro homo que não era ainda sapiens, porque ainda não sabia das coisas, né? E aquelas primeiras raças de seres humanos que estavam evoluindo para chegar nessa espécie de hoje, a raça não mudou, mas a espécie que mudou. Então, aquelas primeiras espécies de seres humanos, eles precisaram desenvolver algum mecanismo de auxílio para o que eles estavam vendo. Vamos imaginar que um homem lá das cavernas, e ele estivesse olhando para a natureza e percebesse lá longe uma mancha meio amarronzada, parece algo, não sei, talvez seja um coelho ou talvez seja um leão. Então, se ele demorasse muito para tomar essa decisão, se ele tivesse que chegar mais perto para constatar o que era, ele talvez perdesse a vida, porque se fosse um coelho, provavelmente fugiria dele, mas se fosse um leão, provavelmente o atacaria. Então o cérebro foi se adaptando para nos ajudar. Ele assumiu algumas funções, como se ele tivesse instalado dentro dele um editor de imagens. Ele tem também um editor de vídeos, ele tem também um editor de sons. Ele tem editor de tudo quanto é tipo. Por exemplo, se eu der um texto, se eu for ler um texto que estiver faltando palavras, mas eu entrar no fluxo do texto, eu sei que palavra está faltando
e provavelmente qual palavra seria. Ainda que não seja a palavra exata que a pessoa queria ter colocado, quem escreveu o texto, eu sei colocar palavras que fazem as coisas terem sentidos. Outra atividade que a gente costuma ver aí nesses WhatsApps da vida é um texto que chega pra gente embaralhado. As palavras não estão escritas corretamente. As letras estão um pouco trocadas e às vezes até com alguma faltando. E no entanto, a gente consegue olhar o texto e de alguma forma a gente consegue ler aquele texto. Ele não é um texto literal, quero dizer, não são palavras escritas corretamente, com as letras em cada lugar. As letras estão embaralhadas, está faltando um pedaço daquilo. Existe um texto confuso, ele não é um texto de português correto. No entanto, eu consigo ler esse texto e eu consigo identificar o que está errado ali. Porque existe na minha mente, no meu cérebro, esse editor que nos ajuda a preencher lacunas, nos ajuda a terminar alguma coisa que nós estamos vendo só um pouco de longe, não estou enxergando muito bem. Então o meu cérebro vem e ele aproxima, ele complementa com aquilo que ele entende que seja. Baseado em quê? Da onde ele tira as imagens que ele coloca no lugar. Eu vejo uma pessoa, a maior parte dessa pessoa se enquadra no meu amigo, o meu cérebro vai fazer a aproximação. Ele busca nos registros que ele tem, ele não tira do além, ele não cria, ele não inventa. Ele traz de experiências passadas, de imagens passadas e ele tenta vestir, ele tenta completar aquela imagem para nos facilitar, para que nós não precisemos gastar tanta energia prestando atenção em cada detalhe. Então ele otimiza a nossa vida. Os pesquisadores dizem que se nós não tivéssemos esses mecanismos automáticos instalados em nossa mente, em nosso cérebro, e nós precisássemos estar com a atenção plena em cada gesto, palavra, pensamento, comportamento, o nosso cérebro não aguentaria, ele não tem energia suficiente para lidar com tudo o que a gente precisa fazer ao longo do dia. Se nós nos compararmos aos homens das cavernas, não é difícil de entendermos o quanto mudou nossa vida. Nossa vida hoje está muito diferente do que era antes. Então, se hoje nós temos esse excesso de compromissos, se temos na nossa mente muitas coisas acontecendo, muitas preocupações, lidamos com centenas de milhares de informações por dia, o nosso cérebro não daria conta. É bem diferente nossa vida hoje, daquela que nós tínhamos quando ainda éramos essas primeiras espécies de ser humano. Então o cérebro, para conseguir fazer com que a gente lidasse com tudo isso, ele evoluiu. E ele evoluiu nos ajudando, sendo um parceiro nosso. Então se o nosso cérebro, a gente olhando para uma pessoa, e a gente começa a imaginar que seja o fulano, o cérebro vai buscar informações do fulano. E o cérebro consegue projetar naquela pessoa aquilo que terminaria a imagem. E então nós falamos, é o fulano. O cérebro ajudaria se esse fulano fosse algum risco, algum perigo para nós. Então, em alguns casos, ele acaba nos atrapalhando, porque nós pagamos mico, cumprimentamos, se bem que é bom, de repente é uma oportunidade de fazer novas amizades. Mas nós cumprimentamos uma pessoa imaginando que seja uma, mas não é. Então, o cérebro faz isso. Quer ver uma outra forma da gente identificar o quanto o cérebro faz edição de texto e conciliação de imagens e de sons e de tudo mais? Quando nós fechamos um olho e colocamos o dedo aqui, nós temos uma visão do dedo, mas se a gente trocar de olho, o nosso dedo parece que andou. Faça esse exercício. Fecha um olho, olha para o dedo. Fecha os dois olhos, abre o outro. E faz essa troca e você vai perceber que o dedo muda de lugar. Por quê? Porque cada olho nosso tem uma ampliação
de campo de visão. Esse olho enxerga diferente desse, porque eles estão distantes. Esse olho tem o ponto de vista daqui e esse olho tem o ponto de vista daqui. Então, quando eu abro um e fecho o outro, esse enxerga a imagem diferente desse. No entanto, quando eu abro os dois, não tem duas imagens, tem uma imagem. Pois o cérebro consegue fazer a conciliação desse campo de visão quando os dois olhos se unem e eles acabam se atrapalhando. Tanto que quando a gente descansa os olhos e não foca, a gente vê duas coisas. Por quê? Porque a gente deu a ordem para o cérebro não fazer edição de nada. Deixa eu ver como os olhos veem antes de você, cérebro, fazer a conciliação e pôr as coisas no lugar. Então é uma forma da gente identificar que o que os meus olhos veem é diferente daquilo que o meu cérebro me mostra. Os meus olhos veem dois dedos, um diferente do outro, no entanto, quando eu abro os dois, o cérebro dá um jeito de conciliar, ele sobrepõe as imagens e eu enxergo tudo certinho, eu não enxergo dois, eu enxergo um apenas. Por isso que tem algumas pessoas que têm alguns tipos de deficiências visuais ou de algumas problemáticas e que elas precisam de corretores, por exemplo, um óculos. Significa que nesse aparelhamento algo não está funcionando. Algo está com um problema e está aparecendo duas imagens, ou elas se distanciam, ou elas se sobrepõem. Tudo isso faz parte desse cérebro maravilhoso que nós temos. Lá atrás, a rapidez de enxergar determinaria, por exemplo, uma descarga de adrenalina em meu corpo e faria com que eu tivesse tempo, energia, músculo suficiente para fugir do leão. Então o cérebro não podia ficar esperando muito tempo para tomar uma decisão. Ele precisava me estimular a fugir. Então era preferível que eu tivesse visto um tronco de árvore e jurado que eu tinha visto um leão e fugido, isso me garantiria a vida, do que eu precisasse esperar para ver se aquilo era um tronco ou era um leão, e quando eu fosse de fato constatar, o leão já estaria em cima de mim. Então fez parte do progresso evolutivo, da evolução das espécies, a gente criar esse cérebro, desenvolver esse cérebro que faz essas edições, que faz essas aproximações e nos ajuda a viver sem gastar muita energia, porque ele automaticamente ele faz por nós. Automaticamente ele complementa, ele aproxima, ele concilia, ele adapta. Então, na maioria das vezes, isso economiza muita energia mental e a gente pode gastar com coisas que ele não é capaz de fazer, com coisas que precisam realmente de maiores decisões, mais complexas. Mas isso é bom para a humanidade, fez bem para a humanidade até hoje. Mas agora que nós somos capazes de identificar que isso existe, nós podemos começar a criticar aquilo que vemos, para não termos tanta certeza das coisas, para não sermos tão rápidos em afirmar, tenho certeza, e eu vi com os meus olhos, eu vi com esses olhos, mas será que o meu cérebro não acabou adaptando? Não acabou incorporando? Não acabou afinando? Por que preciso ter tanta certeza daquilo que eu vi? Fica essa crítica por enquanto, mas daqui a pouco a gente retoma esse pensamento. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.
Bem, nós estamos aqui conversando a respeito desse cérebro, desse equipamento tão aperfeiçoado que temos, que é capaz, inclusive, de nos ajudar a ver, a entender o que nós estamos vendo, inclusive a antecipar o que vemos. Muitas vezes olhamos para algo e temos a impressão de ter certeza do que vemos. No entanto, quando esse algo se aproxima um pouco mais, a gente fala assim, nossa, eu juro que eu estava vendo perfeitamente alguém que eu conheço e essa pessoa que se aproximou não tem nada a ver com aquela outra. Então nós estamos conversando a respeito desse cérebro que é tão encantador, que ele é capaz de nos ajudar a economizar energia. Eu não preciso ficar presa em cada detalhe do meu dia. Muitas coisas acontecem na minha vida de forma automática. O cérebro assume, é como se ele falasse assim, olha, pode deixar e se preocupar com aquilo que eu não dou conta. Mas essas coisas rápidas e automáticas que você faz todos os dias, escovar o dente, às vezes até dirigir o carro, a gente já faz de forma automática, que não deveria acontecer. A gente deveria trazer atenção plena para o carro. Porque o nosso cérebro diz assim para a gente quando nós estamos dirigindo um carro, eu já sei tudo o que precisa acontecer. Só que ele não sabe os imprevistos que surgem e que nunca surgiram. De repente um animal atravessa a pista de onde eu estou, a estrada de onde eu estou. O cérebro ele está dizendo para mim assim, essa história de apertar pedal, puxar pedal, de virar para cá e dar seta e fazer a curva, eu já domino. Eu sei, o cérebro sabe sozinho, ele já consegue assumir isso. Mas nesse caso, eu não posso garantir que a estrada vai estar sempre do mesmo jeito. E se acontecer uma poça de água na pista, ou de algum outro produto de óleo que tenha caído, pronto, já muda totalmente a condição. Por isso que eu preciso trazer. É como se eu tivesse que conversar com o meu cérebro e dizer assim, obrigada por eu não precisar pensar em qual pedal eu aperto. Mas eu preciso prestar atenção na direção. E normalmente a gente entrega e deixa que o cérebro faça tudo sozinho. E depois a gente diz assim, não sei o que aconteceu, eu tinha certeza disso, eu tinha certeza daquilo. É justamente porque nós estávamos no piloto automático, a gente costuma dizer. Eu fiz no piloto automático. E eu só sou capaz de fazer no piloto automático porque eu tenho esse cérebro que consegue me ajudar. Ele consegue fazer com que quando eu leia um texto, eu não preciso ler palavra por palavra. Eu consigo ir fluindo de um jeito que eu li e às vezes nem sei muito bem que palavras tinha, mas eu entendi o que aquilo queria dizer. Tudo isso é ajuda do cérebro, facilitando nossa vida. Ele ajuda a gente, por exemplo, quando a gente come uma coisa que tem alto teor calórico, ele descarrega na gente, por exemplo, serotonina. O que o cérebro está dizendo? Nossa, isso é muito bom, olha, me deu prazer. Por quê? Porque o cérebro sabe que desde quando éramos ainda as primeiras espécies de seres humanos e que existia muita ausência de comida, ficavam dias sem comer. Então o cérebro foi treinado para prestar atenção em tudo o que é consumo de energia com alto índice de caloria, porque lá atrás seria bom, seria sobrevivência. E o cérebro ainda não conseguiu, porque por milhões de anos ele ficou evoluindo assim. Guarda a informação de que tudo que é gordo é bom porque retém bastante caloria, dá bastante energia e pode ficar mais um tempão sem comer. E o nosso cérebro não percebeu que hoje a maioria de nós temos oferta de comidas gordas, que nem precisaríamos ter. E aí agora, isso que é gostoso, os açúcares, as frituras, e o cérebro vai e descarrega esse hormônio do, ai, que delícia, do prazer, é como se eu fosse recompensada. Por que meu cérebro me recompensa se eu como doce? Justamente porque ele sabe que isso vai garantir uma sobrevivência. Ele está treinado para aquele ser humano lá de trás, que precisava comer o que tivesse, o que aparecesse. Nós estamos agora desenvolvendo um novo cérebro que talvez leve de milhares de anos para acontecer, para entender que eu não preciso comer qualquer coisa que seja calórica, que eu posso escolher aquilo que é mais saudável. Antes, a gente precisaria garantir
a sobrevivência, no sentido de que eles morriam de fome porque não tinham comida. Como ainda acontece na Terra, infelizmente e tristemente. Mas hoje nós já podemos pensar a respeito do que nos prolonga a vida. Não adianta eu consumir todas as calorias para não morrer de fome. Eu já estou com peso acima de fome, acima do que seria bom para mim. Eu não vou morrer de fome. Eu posso agora pensar em prolongar a minha vida, em comer de forma que eu fique mais tempo saudável e tenha mais vida. Nós estamos agora treinando o nosso cérebro para aprender a comer melhor. Antes a gente treinou para comer o que aparecesse e mantivesse a gente vivo. Nós não precisamos mais disso, pelo menos não nós, que já temos essa oportunidade de ter comida, de não morrermos de fome, como regiões do planeta ainda acontecem. Então agora nós precisamos readaptar nosso cérebro. Mas nosso cérebro faz isso com a gente. Ele prega pegadinhas, né? Ele diz que a gente viu e a gente jura que viu e a gente não viu. A gente jura que tinha alguém conhecido na rua e não tinha nada. A gente jura que tinha uma figura estranha na janela e não era nada mais do que um galho balançando, mas a gente viu o contorno do ser humano, a gente sabe até que era um homem ou que era uma mulher. O cérebro faz isso com a gente. Ele cria para nos ajudar a antecipar. Porque se de fato tivesse alguém na janela, seria interessante que eu recebesse essa informação rápido, para eu poder tomar as decisões que eu preciso, sai correndo, tranca a porta, seja o que for, chama a polícia. É melhor que isso aconteça, é menos risco de depois eu me desculpar que não era nada disso, era exagero do meu cérebro, do que eu ficar esperando para saber se é ou se não é e acabar não tendo tempo de tomar as providências necessárias. Mas é só para a gente se certificar do quanto a gente precisa ter isso na mente. Que tudo que eu vejo não necessariamente é o que é real, é o que existe. Existe uma frase de Immanuel Kant, esse grande pensador da humanidade, né? Ele diz assim: nós construímos ativamente uma imagem do mundo. Não apenas documentamos eventos objetivos. Nossa percepção não se baseia apenas no que existe, mas é de alguma forma criada e restringida pelos aspectos gerais da mente. Então Kant faz um resumo, escrevendo bonito, disso que nós estamos conversando. Ele diz assim: nós construímos uma imagem de mundo. Essa imagem de mundo que nós construímos, e muitas vezes a gente inclusive documenta, nem sempre é algo objetivo, real. Muitas vezes não se baseia no que de fato existe, mas se baseia de alguma forma criada pela nossa mente. O nosso cérebro cria, o nosso cérebro aproxima, o nosso cérebro preenche lacuna baseado em experiências passadas. Ele vai buscar alguma coisa que já aconteceu, ele aproxima e vê que a maior parte das coisas parecem bater e ele fala: pronto, já sei o que é. Ele antecipa. E ele antecipa e acaba inclusive mostrando pra gente coisas que não existem. Nós estamos falando ainda em sentido literal, do que os nossos olhos são capazes de ver. Mas nós podemos conversar também no sentido simbólico dessa história. No sentido não daquilo que os olhos são capazes de enxergar, mas no sentido daquilo que nós interpretamos. Então, daqui a pouco, a gente vai conversar um pouquinho a respeito da diferença disso. Da diferença entre aquilo que é e aquilo que eu penso que é. Aquilo que existe, que é fato e que é objetivo, e aquilo que eu interpreto como sendo, que eu penso ser. Já já a gente volta para falar mais. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site
www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E nós trouxemos uma frase de Kant, esse filósofo, falando, alertando-nos a respeito do quanto as imagens que nós temos de mundo, de vida, de coisas, elas são subjetivas e não objetivas. O quanto a gente precisa prestar atenção que aquilo que eu vejo, juro que eu vejo, porque meus olhos viram, nem sempre é realidade. Muitas vezes é a nossa visão, é o nosso cérebro interpretando aquilo e não apenas descrevendo um fato. É muito complicado, então, da nossa parte, nós termos certezas e nós defendermos os nossos pontos de vista, literalmente falando, mas eu juro que eu vi, tinha alguém ali. Será que tinha? Será que não é o cérebro que editou aquela imagem porque a maior parte dela fazia sentido que tivesse alguém ali? Então não tenhamos pressa em termos certezas a respeito das coisas que nós vemos. Sejamos um pouco calmos. Espera, deixa eu ver. Será que é fato, é objetivo o que eu estou vendo? Ou é algo subjetivo e o meu cérebro está interpretando aquilo que eu vejo? E nós podemos trazer isso também para o ponto de vista simbólico, psicológico, emocional. Muitas vezes nós interpretamos, pensamos, refletimos a respeito de alguma situação, de algum acontecimento, de algum tema, de algum ponto de vista, e nós temos internamente uma certeza. Não faz sentido que não seja o que eu estou pensando. É tão óbvio o que eu estou vendo, porque a gente costuma dizer, mas é tão óbvio, como você não enxerga? Mas isso está tão claro, eu não entendo como você não é capaz de enxergar e de entender. Então, se o nosso cérebro é capaz de criar imagens de coisas que não são reais, ele aproxima e a gente tem certeza de que viu e não viu, vamos imaginar o que nossa mente é capaz de fazer a respeito de outros temas que são mais abstratos. Se eu sou capaz de enxergar uma aranha na parede que não existe, e eu juro que eu vi detalhes dela, imagino que nós não somos capazes de criar a respeito de um tema, de um assunto, de um conceito. Por isso que precisa de muita calma, por isso que precisa de muito pé no chão. Por isso que a gente deve tomar cuidado quando a gente bate no peito e fala, eu sei o que eu estou falando. Eu tenho certeza do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu estou reproduzindo. Nós não podemos ter certeza. O nosso cérebro está aí para explicar que isso existe, que funciona desse jeito, essa aproximação. Então, ninguém de nós sabe a verdade, ninguém de nós tem condição, tem aparelho mental, cerebral, para dizer, estou de fato com 100% de certeza a respeito daquilo que eu estou falando. Não tem essa possibilidade. Nós não somos capazes de compreender o todo. Nós temos sempre pontos de vista restritos, limitados, ao que nós somos capazes de captar e de perceber. Talvez seja por isso que Jesus, no seu evangelho, que é um tratado de psicologia, de pedagogia, de filosofia, de ensino de vida, de ética, Jesus trouxe uma recomendação. E ele disse uma frase que é tão curtinha, mas é tão profunda. Ele disse assim, ó, não julgueis. Quando Jesus fala sobre esse não julgueis, ele estava nos ensinando como lidar com a vida, com as outras pessoas, com acontecimentos. Interessante porque Jesus, quando ele fala não julgueis, ele não põe nenhuma condição. Ele poderia ter posto. Ele poderia ter continuado e dito assim, por exemplo, olha, não julgueis a não ser em casos assim.
Ou ele poderia ter falado alguma coisa do tipo: para julgar, primeiro tome esse ou aquele cuidado. Ou ele poderia ter falado: somente julguei se você. Ele não pôs condição nenhuma. Ele foi sucinto e ele foi categórico. Ele disse: não julgueis. Jesus tinha essa visão de vida a mais ampla que a humanidade já pôde ter. Foi o ser humano mais completo, mais perfeito, que já passou pela Terra. Ele enxergava além, ele enxergava quem, ele enxergava profundo, ele enxergava amplo, do alto. E quando Jesus fala pra gente assim, não julgueis, é como se ele tivesse aí dentro, falando assim: olha, o cérebro de vocês te enganam. O cérebro de vocês ele consegue criar coisas que não existem, porque ele está tentando te ajudar, a intenção é boa. Existe um benefício. O cérebro é maravilhoso. Graças a isso, a gente consegue facilitar a nossa vida. A gente consegue sobreviver, a gente consegue antecipar, mas nem sempre ele acerta. Então, o cérebro de vocês pode errar. O ponto de vocês é muito restrito, porque tem a ver com o que você aprendeu da sua vida, com o que os valores culturais, familiares que você tem, que não são completos, não são totais, não são perfeitos. Tem a ver com os seus interesses fazem com que você olhe mais para cá, menos para lá. Tem a ver com seus conflitos. Às vezes a gente olha alguma coisa e não gosta, não porque a coisa é ruim, mas porque eu tenho conflito com aquilo. Então, qual é a chance de eu fazer um julgamento a respeito de alguma coisa e eu acertar? Qual a chance de fazer esse julgamento e fazer bem para o outro, fazer bem para mim? É mínima. Por isso que Jesus nos antecipou e nos ajudou dizendo: não julgueis, não julgueis. Ele não disse: não analiseis. Ele não disse: não observeis, não contempleis. Não. A gente pode contemplar, a gente pode observar, a gente pode analisar, a gente pode avaliar. A gente pode, inclusive, elaborar uma hipótese a respeito. Quando ele fala não julgueis, ou quem julga? Quem julga é o juiz. O juiz julga como? Ele dá a sentença. O juiz fecha a história. Quando chega no juiz e ele dá a sentença, ele assina, acabou, não tem mais discussão. Eu posso fazer alguma coisa a respeito? Posso, com outro juiz, que vai dar uma outra sentença. O julgamento, ele predispõe isso, ele nos leva a fechar a história. Pronto, bateu o martelo. Bateu o martelo, acabou, não tem mais discussão. É isso que Jesus fala. Não feche sua opinião, não feche sua consideração, não termine, não dê sentenças, não seja juiz na vida das pessoas. Quando você tem certeza de uma coisa, apresente isso como seu ponto de vista, como sua interpretação. E interessante, porque na comunicação não violenta, que é uma escola que tem crescido muito e tem feito muito bem para os relacionamentos, nós vamos aprender a nos comunicar, a conversar, a trocar opiniões, de uma forma que a gente não se machuque, que a gente se respeite, que a gente se ame. A comunicação não violenta, ela traz dentro do seu escopo, que é amplo, ela traz duas coisas que cabem no que nós estamos falando isso. Ela diz assim pra gente: quando você for se comunicar, quando você for conversar com alguém, quando você for trocar ideias, lembra sempre de ficar atenta ao que é fato e ao que é interpretação. Isso que eu estou falando é um fato? Ou seja, aconteceu e pode ser comprovado? Teve uma câmera que filmou e que pode mostrar para qualquer um que é aquilo que aconteceu? Ou é uma interpretação? Ou seja, eu vi aquilo que aconteceu e estou contando, dando minha opinião a respeito do que aconteceu. Quando eu dou a minha opinião, ela é minha opinião. Ela é válida, ela é legal, ela é interessante, ela pode ajudar, mas ela é minha opinião. Ela não é o fato em si. Então, não julguei significa não diga de uma coisa que aconteceu que ela é um fato. Não bata o martelo, deixa a coisa aberta
para que outras ideias surjam, para que outras pessoas contribuam. Entenda que aquilo que você está contando a respeito é só a sua interpretação. Então você não precisa ter pressa em ser o dono da verdade, não precisa se sentir intimidado se alguém criticar o que você está falando, se alguém quiser te dar um outro ponto de vista, aceite. Entenda, você não tem acesso ao fato, porque o seu cérebro interpreta, o seu cérebro aproxima, o seu cérebro completa lacunas. Eu sou capaz de enxergar uma coisa numa cena, por exemplo, de uma violência que nem existiu. Mas do jeito que eu estava vendo, o meu cérebro pode ter posto inclusive uma arma no negócio que não existia. Quantas vezes a gente assiste filme policial em que existe essa questão? O policial dá um tiro em alguém porque jura que viu uma arma na mão da pessoa. E ele tem memória da arma e a arma não existiu. O fato não existia arma, porque ele próprio foi lá para pegar a arma e viu que não existia, não tinha arma no lugar. No entanto, ele tem certeza que ele viu. Então vamos levar isso para a nossa vida, vamos lembrar da comunicação não violenta e lembrar que fato, dificilmente eu vou conseguir falar de um fato. Na maioria das vezes, o comentário que eu vou trazer a respeito daquilo que eu estou falando é minha interpretação. Então eu não preciso ficar ofendido se alguém discordar, eu não preciso querer provar que eu estou certa, eu não preciso fazer julgamentos e falar que eu tenho certeza porque eu sei, eu não preciso bater o martelo. Vamos deixar mais as coisas em aberto, vamos lembrar que o nosso cérebro nos ajuda, mas às vezes também pode nos enganar, nos pregar peças. Então aquilo que eu tenho certeza, aquilo que eu juro que eu vi, será que eu vi? Será que eu tenho certeza? Espera um pouquinho. Deixa mais informações chegarem antes de você querer dizer que a sua interpretação é um fato. Isso pode ajudar muito nos seus relacionamentos.